Então hoje nós vamos caminhar dentro desses versículos da Epístola de Tiago, e ao olhar para esses versículos percebemos que ele vai tocar em conceitos como paciência, perseverança, e vai ser importante a gente perceber que existem diferenças quando falamos de paciência, por exemplo, e domínio próprio. E ao olhar para esse mundo, sem dúvidas alguma, nós vemos injustiças, opressão. Quem de nós não sente um impacto ao olhar para esse mundo e perceber que, de fato, existem desigualdades severas, parcialidade, acepção de pessoas? Se eu perguntasse aqui para vocês, se vocês veem isso no mundo, certamente a nossa resposta seria sim. Nós vemos injustiças, desigualdades, acepção de pessoas, parcialidade. Mas quantos de nós também não somos afetados pelos reflexos desse mundo fragmentado, por essas realidades? Porque nós vemos isso, mas nós não estamos à parte dessas realidades. Isso de alguma maneira nos afeta. E Tiago, quando começa a falar sobre paciência e perseverança, precisamos olhar isso dentro do contexto da epístola, aquilo que nós acabamos de falar. Olhando para a semana passada, falando contextualmente, Tiago nos apontou homens injustos, homens que estão enriquecendo, retendo o salário dos seus trabalhadores, defraudando aqueles que estão trabalhando para ele. Homens que estão ficando ricos por causa da sua ganância, por causa do seu desejo obstinado por obter mais e mais, como se nada pudesse saciar o coração desses homens. E aí, diante dessa injustiça, diante dessa opressão, diante deste mundo quebrado, fragmentado, eu perguntaria a cada um de nós aqui, que atitudes nós devemos tomar diante de tudo isso? Quais as atitudes que nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, devem ser adotadas? Quais seriam as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas falas? Qual seria o nosso posicionamento diante de uma perspectiva bíblica? Porque a injustiça está aí fora. E o que nós fazemos? As desigualdades estão aí fora. E talvez, ao falar aí fora, seja até uma maneira retórica de falar, porque elas estão, muitas vezes, tão perto de nós, às vezes dentro da nossa própria casa. E aí Tiago, ele nos confronta sobre essas realidades, mas não como uma perspectiva natural. Tiago, quando vai nos confrontar sobre a injustiça, sobre esses desafios, essas desigualdades, ele fala com a perspectiva do grande dia do Senhor. Então, o final da epístola, Tiago mostra que, de fato, ele tem em seu coração um anseio e ele vive para esse dia, o grande dia do Senhor. O texto é claro em nos mostrar que Tiago quer que os seus leitores entendam que para enfrentar essa realidade é necessário, primeiro, ser paciente. Isso salta na leitura do texto, porque nós vamos ver logo no versículo de número 7, que ele diz: irmãos, sede pacientes. E aí, quando ele usa uma metáfora, a metáfora do lavrador, ele diz que o lavrador aguarda com paciência, ou seja, no mesmo versículo, duas vezes a palavra surge. No versículo de número 8, sedes pacientes. E ainda no final, os versículos, na verdade, no final, no versículo de número 11, o versículo que nós lemos, também ali ele fala sobre a paciência de Jó, a proverbial paciência de Jó. Muitas vezes, quando nós vamos falar com alguém sobre ficar um pouco mais tranquilo, alguém logo diz: olha, eu preciso da paciência de Jó. Mas é interessante notar que Tiago aqui, ele está usando palavras gregas diferentes para falar sobre paciência. Então ele está falando de duas coisas diferentes aqui. E isso às vezes não fica tão claro no texto em português. Então a gente precisa caminhar com um pouco de calma aqui para a gente perceber essas diferenças. Porque ele diz que esses que caminham em paciência, eles são felizes. Na verdade, aqui um texto talvez mais apropriado seria bem-aventurados, porque eu já disse para vocês aqui que uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa mais do que feliz, é uma pessoa favorecida pelo Senhor, é uma pessoa abençoada por Deus, independente das circunstâncias. Independente das situações, mesmo no meio das pressões, nós sabemos que existe uma virtude que vem do céu, uma bênção do céu, que é o favor de Deus que nos sustenta em meio a essas circunstâncias. Ou seja, nós podemos estar em lágrimas e ainda assim estarmos em um lugar onde o favor do Senhor está nos cobrindo.
Então Tiago olha para esses e ele percebe que essas pessoas são chamadas de bem-aventurados, mais do que felizes, porque existe uma recompensa para essa paciência e perseverança. Tiago está falando aqui não somente da paciência, mas também ele está tocando sobre a perseverança. Por isso que no versículo de número 7, ele já começa falando que nós devemos ter essa paciência, e essa paciência ela tem um prazo, ela tem um limite. Toda paciência ela tem um limite. E aí você vai dizer assim: Zeca, então a minha paciência tem um limite? Sim, deve ter. Qual é o limite da sua paciência? Tiago nos diz: até a vinda do Senhor. Vocês estão rindo? Mas é verdade. Porque alguém fala assim: olha, minha paciência tem limite. Tá certo? Ok. Você está completamente fundamentado na palavra para dizer isso. Mas Tiago agora limita essa paciência de maneira muito clara. Ele diz que a sua paciência deve continuar, deve insistir até a vinda do Senhor. E eu percebo que isso já nos confronta aqui nessa noite. Isso já nos leva a um lugar onde nós estamos sendo literalmente esticados. E glórias a Deus por isso, porque nós percebemos que de fato precisamos lutar com essa palavra, irmãos. Olha, viver a epístola de Tiago é um desafio de toda uma jornada cristã. Não tem aquele que dirá: olha, eu fiz uma imersão em Tiago, eu ouvi o podcast inteiro 10 vezes, agora eu estou formado em Tiago, eu estou pronto. Enquanto nós estivermos aqui, até a vinda do Senhor, nós precisaremos lutar com essas palavras, batalhar para que elas possam transformar o nosso ser dia após dia. E eu creio que esse é o poder da palavra, é o poder que nos transforma, é o poder que nos modela, é o poder que nos leva além. Então Tiago, ele já deixa de maneira clara que será até a vinda do Senhor. E eu meditando sobre a vinda do Senhor, eu já tinha ouvido muitas vezes alguns pastores, teólogos falando, li em alguns comentários o termo parúsia. É uma palavra grega que se refere à vinda do Senhor. Toda vez que essa palavra é usada no contexto escatológico, ela está falando da vinda do Senhor de maneira visível, está falando da volta do Senhor Jesus, o grande dia do Senhor, dia esse que nós estamos aguardando. Porque um dia os céus se abrirão do ocidente ao oriente. Essa é a palavra, é a promessa que a igreja do Senhor Jesus caminha, carregando isso no coração de maneira viva. O Senhor está voltando, irmãos. E então essa palavra parúsia, ou parousia, se formos pronunciar na maneira como o grego se apresenta, indica a volta visível do Senhor Jesus. É uma palavra que, no seu sentido mais básico, significa presença. Então, o que é a volta do Senhor? A volta do Senhor marca um dia em que o Senhor Jesus estará conosco, como agora eu posso compartilhar essa presença aqui de vocês. Meu irmão, chegará um dia que o Senhor Jesus estará conosco pessoalmente. A presença dele é real nesta noite. Mas eu quero te dizer que a igreja do Senhor Jesus anseia pelo dia, o grande dia, em que o nosso Salvador estará conosco e poderemos olhar nos olhos dele. Eu fiquei pensando a presença do nosso Senhor Jesus. A presença que é real nesta noite, neste momento, mas que avançará, meu irmão. A igreja está aguardando esse grande dia, que isso possa queimar em nossos corações. Então, quando olhamos para essa paciência que precisa perseverar até o dia em que nós estaremos com o nosso Senhor, com a presença dele física, meu irmão, do nosso lado, ele está voltando. Esse é o momento que nós estamos aguardando. Então, quando nós olhamos para essa palavra, aponta para o momento mais precioso da história da igreja. Nós precisamos queimar por esse dia. Nós precisamos estar desejosos de saciar esse anseio que a noiva, que a igreja do Senhor Jesus carrega dentro do seu coração. E é interessante que na cultura grega, quando eles usavam essa palavra, a parúsia, era uma palavra que sempre representava a vinda de um rei ou de alguém com grande honra. Então, quando isso é aplicado no Novo Testamento, nós estamos falando de que o Rei dos Reis, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, estará presente entre nós.
de maneira física, meu irmão. Era o anseio dos apóstolos. É literalmente físico. E sabe, isso é muito importante porque às vezes a igreja caminha de uma maneira que é inconsistente com a perspectiva que os próprios apóstolos tinham. Porque quando os apóstolos viram Jesus subindo aos céus em Atos 1, eles estavam conversando com Jesus. Alguns dias atrás eles comeram com Jesus. Tomé pôde tocar em Jesus. E eles viram Jesus de maneira física subir aos céus. Jesus não se tornou um espírito como se eles fossem passar a mão através de Jesus. E a palavra que foi liberada para esses homens é que eles estavam perplexos, olhando para o alto. E a palavra liberada é: varões galileus, vocês estão olhando para o alto? Da mesma maneira que ele foi, ele voltará. E isso precisa queimar em nossos corações. Então nós estamos falando de uma presença real nessa noite, sim, mas a volta de Jesus, meu irmão, é algo que ainda vai ser além do que nós estamos experimentando aqui. Por isso a igreja queima por esse dia. Não é somente pelo céu. Meu irmão, eu estou falando de algo que extrapola a nossa mente, faz com que a gente sinta a nossa carne tremer. A volta de Jesus é algo extremamente grandioso, glorioso, porque ele vem em glória. Peraí, ele é um homem, sim, ele é um homem. Tem agora um homem ao lado do Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. E é dentro desse lugar que a igreja do Senhor Jesus no século I, nos dias de Tiago, caminhavam. Sejam pacientes, porque esse dia glorioso, ele se cumprirá. A promessa está viva e continua viva. Eu posso declarar isso sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Continua viva. Então, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas entenderemos os sinais que o Espírito Santo de Deus traga a luz, clareza ao coração da noiva do Cordeiro, para que possa estar aguardando de maneira correta esse grande dia. A parúzia, os gregos usavam para um rei que chegaria em uma cidade, em um vilarejo. Mas quando a igreja do Senhor Jesus fala sobre a parúzia, está falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Rei Eterno, que virá para se encontrar com a sua noiva, a amada igreja. Somos nós, irmãos. Então isso precisa queimar dentro dos nossos corações. A presença física de Jesus, uma presença glorificada de Jesus conosco, da maneira como ele prometeu aos seus discípulos em João capítulo 14, versículo 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. No contexto desse versículo ele diz: eu vou, mas eu voltarei. Isso precisa queimar dentro dos nossos corações. Esse é o anseio de todo aquele que clama: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, meu Senhor. Vem, nosso Rei. Nós te aguardamos. Isso precisa estar vivo dentro de nós. E Tiago exorta os seus leitores: aguardem com paciência até a vinda do Senhor. Então, até esse dia chegar, eu e você somos chamados à paciência. E eu quero que você entenda que não estamos falando aqui de uma pessoa calma. Você não pode confundir aqui o conceito de paciência como uma pessoa tranquila, porque às vezes nós misturamos esses conceitos, nós misturamos essa ideia. A palavra que Tiago está usando aqui para paciência é macrotimel, que é um espírito paciente que não perde o ânimo, que não desanima, que não esmorece, mas não esmorece de forma paciente. Sabe, no meio dos infortúnios da vida, ele permanece bravamente aguardando o seu momento. É tardio em irar-se, é alguém longânimo. E é interessante que Paulo nos ajuda a diferenciar isso de maneira muito clara no fruto do Espírito em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Porque no versículo 22, Paulo usa essa palavra para longanimidade. Mas quando ele está falando de alguém que é tranquilo, é calmo, que consegue controlar os seus desejos, os seus impulsos, ele vai dizer que essa pessoa tem domínio próprio. Ou seja,
Quando nós estamos falando de paciência, nós falamos daqueles que perseveram pacientemente, que aguardam, sabe, que caminham bravamente. E eu gosto dessa palavra, porque às vezes a gente acha que bravura é violência, mas não. Você pode ser alguém extremamente corajoso e ser completamente manso. Você quer um exemplo? Eu não conheço ninguém que caminhou mais bravamente, mais corajosamente do que o nosso Senhor Jesus. Eu fico fascinado com a bravura de Jesus. E à medida que nós olhamos para Ele, Ele nos faz também corajosos, bravos, que permanecem, que não se agitam com as tempestades. Tem uma música da Bethel que tem o título como We Make Me Brave. Ele nos faz bravos. Sabe, isso queima dentro do meu coração. No meio das tempestades, no meio dos desafios, no meio das ofensas, no meio dos dias que muitas vezes estão até sacudindo as nossas estruturas naturais. Mas olhamos para dentro, aguarda pacientemente. É como o nosso mestre, que essa virtude seja forjada dentro de nós, para a glória do nome do nosso Deus. Mas percebam que isso é diferente, porque o domínio próprio é a nossa capacidade, a virtude que recebemos do Espírito de controlar as nossas paixões, os nossos desejos, até mesmo os nossos impulsos. Porque os impulsos, eles são instintivos. Muitas vezes nós pegamos e de bate pronto. Falei, faltou o domínio próprio. Isso é diferente da paciência, porque a paciência está naquele lugar onde sofre. Por isso o amor é paciente. Ele suporta, ele sofre, ele crê. Meu Deus! Irmãos, até a vinda do Senhor, que essa virtude seja forjada em nós. Que o Espírito forje dentro de nós essa paciência. E é incrível que quando o Novo Testamento fala da paciência de Deus para conosco, ele usa essa mesma palavra, macrotimeo, da maneira como que Deus olha para cada um de nós, no sentido que ele aguarda o nosso arrependimento. Porque qual seria a explicação de estarmos aqui se não fosse a paciência do Senhor sobre nossas vidas? Uma paciência que está trabalhando sobre nós, que nos constrange. Ele é paciente conosco e é dessa maneira. Então ele gera isso também para ser manifesto através de nós. Que essa paciência possa transbordar nos lugares onde colocarmos a planta dos nossos pés. Que no meio das tempestades, Bia, que a nossa casa seja um lugar onde essa paciência transborde, onde permaneceremos firmes de maneira brava, aguardando pacientemente, porque entendemos que o nosso Deus é assim. Ele é assim, Ele está trabalhando dessa maneira sobre nós. Porque eu sinto a paciência do Senhor insistindo sobre nós aqui também, porque não estamos prontos ainda. Mas qual é a garantia de que nós chegaremos até o final e poderemos viver o momento dessa obra ser completa em nós? Porque o Senhor não está apressado em sua obra. Ele trabalha de maneira paciente, perfeita, que não falha. Meu Deus! Então se alegre nessa noite, porque assim Deus está trabalhando sobre você aqui, mas não para que você somente desfrute, mas para que você seja um canal dessa paciência aonde você estiver. Por isso é o fruto do Espírito, porque por nós mesmos não somos capazes de produzir, mas que se clamarmos nesta noite ao Espírito, Ele está pronto para produzir isso em nós, até que Ele complete essa obra perfeita, até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar, aperfeiçoar. Até quando? Até quando você também foi chamado para permanecer em paciência. Faz sentido para vocês? Porque nós celebramos a fidelidade do Senhor, mas ao contemplar a fidelidade do Senhor, um convite está sendo feito a nós. Hoje Ele nos chama
para avançarmos em amadurecimento espiritual. Essa mente, esse caráter de Cristo sendo forjado em nós, onde nós manifestaremos essa paciência para a glória do Senhor. Ele nos amou e o seu amor é paciente. Então adore ao Senhor nessa noite, cara. Desfrute, deixe isso te lavar de dentro para fora, porque isso nos cura, isso nos restaura. Saber que existe um Deus todo-poderoso que poderia acabar conosco com apenas um desejo, um sopro, um vento, mas Ele não faz, porque Ele continua pacientemente trabalhando em nós. Ele não está preocupado, meu irmão. Ele continua no trono. E é interessante que a palavra até é uma palavra que tem um sentido muito rico, porque pode ter um sentido temporal até o dia, mas também pode ter um sentido de objetivo, de finalidade, fazer algo até alcançar. Então, quando nós esperamos a vinda do Senhor, esperamos o grande dia, mas como que se estivéssemos indo ao encontro desse dia. Então nós estamos indo, à medida que aguardamos, não somos passivos, nós estamos nos movendo. Nós somos uma noiva que está se preparando, que está se ataviando, que está perseguindo esse grande dia. Por isso eu amo a imagem de olhar para o grande dia do Senhor e vê-lo como um encontro. Céus e terra convergirão completamente em Cristo Jesus e a glória será toda dele. E quando tudo estiver subjugado a ele, então ele pegará todas as coisas, como Paulo escreve em Coríntios, e então colocará diante do Pai. E todas as coisas serão então colocadas no seu devido lugar. Meu irmão, Maranata. Como nós começamos nessa noite? Você olha aí, o mundo está aí, né? Desigualdade. Lembra das perguntas que eu fiz no início? Injustiça, acepção de pessoas. Não se preocupem, as coisas irão para os seus devidos lugares. O rei está voltando. Então, sabe, quando nós aguardamos a vinda do Senhor, aguardamos como se estivéssemos procurando essa vinda, indo ao encontro dele. Ao sofrer as injustiças, nós temos um lugar seguro e não precisamos retalhar. Nós não precisamos pagar com a mesma moeda. Nós não precisamos nos vingar. Sabe, quando olhamos para as injustiças que muitas vezes até nós sofremos, palavras que nos ferem, coisas que nós entendemos que nem merecíamos ouvir, porque isso é o mundo. Essas coisas nos ferem, mas o Senhor nos chamou a simplesmente confiar que Ele é a nossa justiça. Sabe, do mesmo modo como você é tratado por Deus. Você ama a paciência do Senhor? Do mesmo modo que você é tratado por Ele. O Espírito Santo está nos capacitando aqui nessa noite para podermos tratar outras pessoas. Essa noite Deus está nos capacitando para fazer coisas que nós nunca faríamos sozinhos. Então amamos essa paciência. Descansem no Senhor, Ele é a nossa justiça. A vingança pertence a Ele. Então o que eu faço? Caminhe como o Mestre. Caminhe como Jesus. Muitas vezes na cruz Jesus ali foi confrontado. Insultaram Ele. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Rei, por que não desce dessa cruz? Ele entendia o propósito, ele entendia a sua missão e ele vai até o fim, pacientemente. Esse é o chamado da igreja do Senhor Jesus. Irmão, que isso forje o teu caráter nessa noite, que isso transforme a sua maneira de agir dentro da tua casa. E sabe, eu libero isso de maneira profética sobre as nossas vidas que estamos recebendo essa palavra, porque eu posso testemunhar que isso de fato tem transformado a minha casa. Isso tem me transformado. Eu tenho ouvido testemunhos aqui de irmãos e irmãs que têm sido transformados pelo poder dessa palavra. Você não está aqui em vão. O caráter de Cristo está sendo forjado em nós. Creia, celebre que o Senhor, Ele está olhando para tudo que está acontecendo. Ele sabe que a injustiça é real, Ele não esqueceu de você, mas aguarde com paciência.
diante da injustiça, diante de tantas coisas que muitas vezes nos causam tanta indignação, a palavra do Senhor é: permaneça firme, aguarde pacientemente até a vinda do Senhor. E aí Tiago usa a metáfora do lavrador, no versículo ainda de número 7, porque ele diz que o lavrador, quando ele lança a sua semente, ele lança aguardando com paciência o precioso fruto da terra até. Perceba de novo a mesma palavra, o mesmo conectivo, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ou seja, quando o lavrador lança sua semente, ele tem em seu coração uma colheita, é o precioso fruto da terra. Ninguém está semeando sem que haja de fato um entendimento e uma expectativa, uma esperança de colheita. Seria tolo. Nós, quando falamos do princípio da semeadura, falamos de um princípio real. Então nós entendemos que quando somos chamados para esse lugar de paciência, precisamos ter a mesma expectativa, a mesma esperança de um lavrador que lança a semente sobre a terra. Aí pare para pensar um pouco. O que um lavrador pode fazer após lançar a semente? Agora ele precisa esperar. Talvez vocês já tenham visto em algum jornal, quando retratam os agricultores no sertão. Cara, eles estão ali com a enxada, virando a terra, uma terra seca, esperando ali a hora para lançar a semente. Mas o que vocês estão esperando? A gente agora espera a chuva. Não há o que fazer. Olhando para um momento natural, nós aguardamos as chuvas. E o lavrador aguarda. Ele pacientemente está naquele lugar. A nossa postura de paciência também tem o mesmo caráter. Ela deve ser perseverante. Ela deve ser contínua. Porque a colheita será no grande dia. Porque muitas pessoas semeiam para encontrar a colheita aqui e se frustram. Porque de fato, não encontraremos a nossa colheita aqui. Nós só teremos a colheita quando o Rei estiver conosco novamente. Esse era o anseio da igreja do Senhor Jesus, quando todas as coisas forem colocadas no seu lugar. Só que a metáfora das primeiras e as últimas chuvas é uma metáfora profética, muito conhecida no Antigo Testamento, porque falar das primeiras e das últimas chuvas apontam para a fidelidade do Senhor em todo o processo. Se você abrir, por exemplo, a tua Bíblia no livro de Deuteronômio 11, versículo de número 13, diz assim: se diligentemente obedecestes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, darei as chuvas da terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Perceba que quando o Senhor fala a Moisés sobre a fidelidade dele, é colocada dentro de um ambiente de aliança. Quando olhamos para o Antigo Testamento, o Senhor coloca uma recompensa grandiosa, uma recompensa de fartura, mas num contexto de aliança. Veja que é necessário que o povo obedeça aos mandamentos. A gente nunca considera isso. Nós queremos as chuvas, nós queremos os cereais, nós queremos o vinho, nós queremos o azeite, nós queremos a colheita, nós queremos as recompensas, mas nós não entendemos que existe uma condição, porque isso está colocado dentro de um lugar de aliança, que é inegociável. Uma vida de santidade, uma vida de quebrantamento, uma vida de contrição, uma vida de entrega, uma vida onde encontramos no céu aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele a quem nós amamos, a quem servimos, a quem nós nos submetemos, nós nos sujeitamos, porque entendemos que Ele é o Todo-Poderoso. E aí dentro desse lugar, meu irmão, quando nós nos rendemos a Ele, Ele diz que dentro desse ambiente de aliança existem recompensas. Isso não é diferente na nova aliança. O Senhor permanece o mesmo, mas às vezes nós negligenciamos a graça.
Só que o Senhor, quando chama Moisés, deixa isso de maneira muito clara. E durante esse processo, o Senhor garante não somente as primeiras, mas também as últimas chuvas. Ou seja, aquilo que ele começa, recebam nessa noite em nome de Jesus, ele termina. Ele vai dar tudo o que é necessário para que o que começou chegue até o final, cumprindo o seu propósito. As primeiras chuvas, elas são chamadas de chuvas de outono na Palestina, porque aconteciam ali no final de outubro e início de dezembro, ou seja, basicamente o mês de novembro. Então essas chuvas eram chuvas que preparavam a terra para a semeadura. Mas uma vez que o semeador, o lavrador, ao contemplar a chuva, ao receber essas primeiras chuvas, eles tinham agora um tempo em que eles precisavam aguardar as últimas chuvas. Era necessário esperar, não tinha como adiantar o processo. Agora veja, meu irmão, muitas vezes, dentro de uma estação normal, em um ano em que as estações e as chuvas estão acontecendo no seu tempo normal, o lavrador diz, está chegando o final de outubro, já vamos preparar a terra, vamos lançar as sementes. Por quê? Porque o Senhor enviará as chuvas. Mas as últimas chuvas, essas chuvas que eram chamadas de chuvas serôdias, eram as chuvas que faziam com que o grão amadurecesse. Eram necessárias, porque as últimas chuvas garantiam a qualidade da colheita. Ou seja, não adiantava só ter a primeira chuva, porque a primeira chuva só dava condições para a semeadura. Mas as últimas chuvas apontavam para a grande colheita, uma colheita farta, uma colheita abundante, uma colheita abençoada pelo céu. Só que essa figura, essa metáfora das primeiras e últimas chuvas, embora nós tivéssemos lido Deuteronômio 11, profetas usaram essa linguagem para falar sobre o grande dia do Senhor. Porque o profeta Joel, no capítulo de número 2, ele nos dá uma palavra profética com um entendimento espiritual sobre essas primeiras e últimas chuvas. O que são as primeiras e as últimas chuvas? Quando você abre a tua Bíblia em Joel, você vai ver que um grande avivamento é profetizado. Mas como esse grande avivamento vai acontecer? Joel não está falando apenas dos seus próprios dias. Joel está falando do grande dia do Senhor. Joel está falando dos nossos dias. E então no capítulo 2, versículo de número 12 a 13, ele vai dizer que é necessário rasgar os corações. É necessário se arrepender, um arrependimento coletivo. Um momento onde que nós olhamos para nós mesmos, como igreja também, e entendemos que precisamos entrar em um lugar de renúncia, renunciar, se arrepender. Entender, meu irmão, que não é apenas rasgar vestes, mas rasgar os nossos corações. Joel conclama o povo a um jejum nacional, porque é necessário arrependimento. E nesse lugar, onde há arrependimento, Joel 2, 23, 24 vai nos garantir a bênção do Senhor. Mas os versículos 28 a 31 são conhecidos de todos nós, porque é um momento em que Joel olha para o arrependimento, olha para o Senhor dizendo que garantirá as primeiras e as últimas chuvas, mas ele diz, mas naquele dia, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esse é o processo, esse é o caminho, arrependimento, nos submeter ao Senhor, entrar em um lugar de confiança, construir as nossas vidas esperando que nele nós estamos seguros. E então ele garantirá sobre nós, meu irmão, porque nos últimos dias ele derramará o seu espírito sobre toda a carne. Nós aguardamos isso, porque esse dia já foi inaugurado na morte e na ressurreição de Jesus, no derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Meu irmão, algo foi destravado no mundo espiritual sobre a vida da igreja do Senhor. E aí, você fala assim, mas Zeca, você fala de Deuteronômio, você fala de Joel, por que você está falando sobre isso nessa noite? Porque é o que Tiago está falando. Porque Tiago está falando dos últimos dias. Tiago está falando da vinda do Senhor. E nós precisamos aguardar pacientemente este dia, nos colocando em um lugar de arrependimento.
entendendo, meu irmão, que se não fosse a graça dele sobre nós, nenhum de nós poderíamos estar aqui nessa noite. Mas essa graça tem te alcançado, ela te habilita ao arrependimento, porque é até o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não são as nossas habilidades cognitivas, é o Espírito trabalhando. Tem chuva temporã e tem chuva serôdia. Tem chuva para você lançar a semente e haverá a chuva que regará a colheita. Meu irmão, essa noite é extremamente profética. Extremamente profética. E aí você vai dizer, mas por que, Zeca? Porque nós somos o povo que está entre as primeiras e as últimas chuvas. Nós somos o povo que está entre a chuva temporã e a serôdia. Ele já derramou o seu Espírito sobre nós. Mas isso são só as primeiras chuvas. Aonde estão aqueles que desejam as chuvas serôdias? Então nós precisamos clamar. Nós precisamos aguardar pacientemente. Mas esse aguardar é um aguardar ativo. Lembra? Que não é apenas esperar, mas esse até que também nos leva a um movimento. Nós estamos entre essas duas estações de derramares do Senhor. Irmão, quando eu lia isso, como que Deus abriu a minha perspectiva espiritual a respeito do seu grande plano. Porque muitas pessoas ficam ali perguntando, mas, cara, já aconteceu em Atos 2, e o que é Joel 2? Porque parece que a gente ainda está aguardando, não é verdade? Porque são as primeiras e as últimas chuvas. E o que o lavrador faz? Aguarda pacientemente a primeira, mas também você está aguardando essa chuva. Por isso clamamos, Maranata. Meu irmão, que clareza seja derramada sobre nós aqui nessa noite, para que possamos nos mover de maneira apropriada dentro dos planos e propósitos do Senhor. Nós somos um povo escatológico. Nós somos o povo que está entre as chuvas temporãs e serôdias, entre as primeiras e as últimas chuvas, ou seja, a terra, meu irmão, já foi regada. E a colheita? Aquele que inicia o processo, se houver fidelidade, obediência, sede e fome, se ele encontrar em nós um coração rendido à vontade dele, ele diz, vocês viverão as chuvas serôdias. Irmão, nós estamos em avivamento, Deus está curando. Eu tenho ouvido testemunhos do que Deus está fazendo. Eu tenho visto com os meus olhos o que Deus está fazendo. Mas isso são só as primeiras. São só as primeiras chuvas. Então, diante da injustiça, diante de um mundo fragmentado, quebrado, sabe? É um mundo em pedaços. Tiago olha para a igreja do Senhor e diz, sedes pacientes até a vinda do Senhor. Eis o lavrador, vejam, que aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até as primeiras chuvas e as últimas chuvas, porque aquele que começou é fiel para completar. Recebam isso nessa noite. Deus nos levará a avanços espirituais, nos dons do Espírito, porque isso é o que Joel profetizou. Meu irmão, nós estamos buscando, nós entendemos que é preciso rasgar os corações, nós já entendemos na própria epístola de Tiago que é melhor pegar o nosso riso e convertê-lo em choro, porque tem mais ainda, nós temos fome e sede. Bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino de Deus. Meu irmão, existe um lugar onde o Senhor está nos chamando para avançar e nós podemos confiar que Ele está nos colocando nessa posição para vivermos os propósitos dEle. Isso é um plano maior do que a nossa própria vida. Sabe, eu e a Bia, nós estávamos ali no Alcântara, ali no pátio, e aí estávamos tomando um suco ali e víamos as pessoas ali no Alcântara passando. E aí teve uma hora que eu percebi que a Bia teve uma reflexão muito profunda. É estranho, tanta gente. E eu falei,
ela está entendendo que essa é a obra do Senhor. Você pode imaginar isso, irmão? Aquela porção de pessoas andando. Quando ela falou, eu falei assim, como a seara é grande. Eu acho que a gente não tem noção do que é o alcance da palavra que Jesus diz. A seara é grande e poucos ceifeiros. Quando a gente fala que a seara é grande, a gente olha aqui, ó, na igreja, nosso bairro. E aí quando você olha aquele monte de pessoas que você não é capaz de contar, Jesus está olhando para essa seara. Só que quando ele olha para essa seara, no plano dele, os trabalhadores vão dar conta. Aí você fala assim, Zeca, mas parece impossível. Para nós é. Mas o que é para Deus? Se cumprirá. Por isso eu me rendo. A obra de Jesus é perfeita, cara. Gloriosa. Eu olho para a obra dele e falo assim, olha, eu nunca poderia alcançar algo tão grande assim, sequer projetar. Então, sabe, dentro desse lugar, nós sabemos que ele está conosco. E se ele regou a terra, eu te garanto, meu irmão, se prepare, porque ele também enviará as chuvas que amadurecerão o fruto para essa colheita. Meu Deus! Não se preocupe, porque o teu trabalho é na terra. Mas quem manda a chuva, garante. Ele garante, meu irmão. Por isso é tão importante o que Tiago está dizendo. Imitem o lavrador, porque a vinda do Senhor está próxima. É assim que ele conecta o versículo de número 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Por quê? Porque no meio de uma seara tão grande, muitas vezes o nosso coração desfalece. Diante das lutas presentes, o nosso coração desfalece. Diante das pressões, diante das ofensas, diante das palavras duras, muitas vezes o desânimo tenta nos abater. Eu ouvi algo tão duro, tão triste, que parece que eu não vou conseguir ver aquela pessoa ser alcançada. Quantas vezes não ouvimos, meu Deus, eu vou falar. Quantas vezes não ouvimos daqueles que estão ao nosso lado, às vezes dentro da nossa própria casa, filhos, irmãos, pais, mães, avós, palavras duras que rejeitam a Cristo, como que isso às vezes não vem ao nosso coração e nos tenta desfalecer, não é verdade? Mas a palavra do Senhor aqui em Tiago é: sede pacientes, mas fortalecei o vosso coração, porque Jesus, a vinda do Senhor está próxima. Permaneça nesse lugar. Aí você vai dizer, mas então o que isso significa? Você precisa entender o que significa a vinda do Senhor. Não é somente um momento, meu irmão, mas é um processo que já começou. Jesus já está voltando, igreja. E aí nesse processo, você está lançando a semente. Posso dizer uma coisa? Continue lançando a semente na tua casa. Continue lançando a semente, porque o seu trabalho é esse. Lavra. E a chuva? É Ele quem dá. Já começou. Meu irmão, em nome de Jesus, eu oro ao Espírito Santo de Deus que Ele me dê vida, porque essa palavra vai prosperar nos nossos lares. Essa palavra vai prosperar na nossa casa, em nome de Jesus. O lavrador precisa esperar firmemente as chuvas, mas ele precisa fortalecer o coração. Sabe, nesse lugar, é se manter firme em meio às provações, em meio às tentações, em meio às dificuldades, em meio às pressões, resistir à tentação de responder como o mundo responde, porque muitas vezes quando vem a palavra que fere o nosso coração, às vezes sentimos lá no fundo uma sugestão do inferno, como se fosse para desistir. Meu irmão, o cristão, ele na verdade ele nunca deixa para lá, ele sempre traz para a luz. Quando você ouvir algo que te fere, alguém dizer, deixa para lá, precisa ter um sentido espiritual. Você precisa fazer com que isso não afete o teu ânimo, mas não é lançando para longe, mas é trazendo para os pés de Cristo. Porque nos pés de Cristo tem cura, tem restauração, tem libertação. Nos pés da cruz, nossas vidas são transformadas. Então é dentro desse lugar que nós precisamos resistir, porque já começou. Na morte, na ressurreição e no derramar do Espírito Santo em Atos 2, os últimos dias já foram inaugurados. A igreja do Senhor é um povo
que pode ser chamado como o povo dos últimos dias. Essa era a expectativa de Tiago, de Paulo, Pedro, Policarpo, Inácio, do Zeca, do Davi. Isso. Essa é a nossa esperança. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança, meu irmão. Cada geração precisa estar consciente de que cada dia que passa, falta menos para a vinda do Senhor, meu irmão. Hoje falta menos do que faltava ontem, e amanhã faltará menos. Ele está às portas. Sabe, isso precisa afetar a nossa tomada de decisões, isso precisa afetar a nossa escolha de valores, as nossas decisões precisam ser norteadas por esse grande dia. Então Tiago está dizendo: sede pacientes e fortalecei o vosso coração, porque o dia da vinda do Senhor está próximo. E então, no versículo de número 9, ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Porque no meio das pressões é tentador se queixar contra aqueles que estão próximos de nós. Principalmente quando nós depositamos a nossa confiança naquela pessoa e de alguma maneira nós somos decepcionados. Somos tentados, meu irmão, a nos queixar. Sabe, Tiago está falando num contexto em que as pessoas estão enfrentando pobreza. Tiago está falando num contexto em que as pessoas estão debaixo de opressão. E isso causa indignação, isso causa ofensa dentro do coração, causa ira. Sabe, quando às vezes a gente está contando com alguém, às vezes as pessoas falham. Eu falho, todos nós falhamos. Só que aí, você olha para alguém e você espera que aquela pessoa não fale com você. Só que aí quando falha, aí você já vai procurar o outro. E infelizmente às vezes vemos isso acontecer. Porque fulano de tal não me ajudou. Eu vou te dizer que muitas vezes, no meio disso tudo, são os processos de Deus nos ensinando a colocar a confiança no lugar certo. Eu quero aprender, meu irmão, a compartilhar as minhas necessidades com os santos. Sim, mas nunca fazer isso antes que, primeiro, eu não coloque isso na presença daquele que é, de fato, a fonte da provisão. E aí, quando o homem, ele fracassa, nós somos tentados. Mas Tiago está dizendo: não retribua o mal com o mal. Não se torne um murmurador. Não se coloque em um lugar de julgamento. Mateus 7, não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgueis com o espírito errado, porque isso coloca você em um lugar de juízo. Então, o nosso chamado é entender que vivemos, meu irmão, para este dia. E como isso é tão importante? Porque as pessoas falam das bênçãos, as pessoas falam de alcançar metas, objetivos, mas eu quero te dizer e reafirmar e morrer declarando que o objetivo da igreja, meu irmão, não está nesta terra. O objetivo da igreja do Senhor Jesus está no céu, e esse objetivo está vindo, que é o noivo. Meu irmão, tem gente criando raiz na terra, e nós fomos chamados para criar raízes da maneira contrária. Eu não sei como que se chama uma planta que tem raiz de cabeça para baixo, mas seria algo desse sentido. A nossa raiz está no céu, está no céu. É dentro desse lugar que nós estamos sendo chamados. E Tiago, no versículo de número 9, ele diz: olha, não façam isso, porque o juiz está às portas. A imagem das portas deveriam ser colocadas de maneira mais consistente num contexto como o Tiago está colocando aqui, num contexto escatológico. Porque se você abrir, por exemplo, em Mateus, capítulo de número 24, no contexto do sermão profético, Jesus, ele fala da seguinte maneira no versículo de número 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Jesus está dando uma parábola, fazendo aqui uma símile, nos dizendo: olha, quando vocês veem as figueiras já com as suas folhas novas, isso acontece no verão. Isso a gente poderia fazer aqui uma aplicação no nosso contexto. Quando chega ali por volta de maio, junho, as amendoeiras começam a cair as folhas. Meu irmão, quem tem amendoeira em casa sabe a tormenta que é. O cara varre folha de manhã,
vai folha na hora do almoço, vai folha de noite, amanhece o quintal cheio de folha, até acabarem as folhas. Mas aí quando passa ali junho, julho, agosto, começam a surgir as novas folhas. Aí elas ficam todas verdinhas. Período ali que está terminando o inverno e começando a primavera. No hemisfério norte, Jesus disse, olha, as figueiras, quando estão perto do verão, estão com as folhas novas. Ou seja, isso é um sinal. Assim também vós, nós aqui, ó, a igreja do Senhor, os discípulos, aqueles que caminham nas pisadas de Jesus, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, ele está falando dos sinais dos últimos dias, os sinais do fim dos tempos, ele diz, sabei que está próximo às portas. Sabe quando nós olhamos para Jesus, falando com João sobre a igreja de Laodiceia? Abra sua Bíblia, é Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Note que, embora isso seja muito usado num contexto evangelístico, a aplicação primária desse texto é para os de dentro, porque João está escrevendo para uma igreja. Ele não está escrevendo para os de fora. E perceba que Jesus está à porta, e é a porta do coração. Perceba o quão perto está, o quão próximo está. E ele diz que se abrirmos a porta, ele entrará e ceará conosco. Meu irmão, olha para o grande dia. Se hoje ele diz que bate a porta, e se você abrir, ele diz que ele ceará com você, isso é apenas um primeiro fruto. De quê? De uma colheita. Porque no grande dia haverá um banquete. Ou seja, lá é a colheita. Mas hoje já há um antegozo, já há um primeiro fruto dessa comunhão que você pode desfrutar aqui e agora. Sair daqui, experimentando, vivendo, testemunhando essa realidade. Ah, meu irmão, e eu quero abrir a porta do meu coração, porque eu quero experimentar os primeiros frutos. Cara, é real, é essa comunhão, porque quando você senta para comer com alguém, é porque você quer ter comunhão com essa pessoa. Geralmente nós sentamos com pessoas que, para comer, pelo menos para comer, que temos afinidade, temos ali o interesse de travar um relacionamento, de iniciar ali uma caminhada juntos. É muito estranho você ir numa praça de alimentação e você sentar para comer, e aí vir alguém na tua frente sentar na mesma mesa que você não conhece. Você vai ficar olhando para a pessoa e você vai achar estranho, porque você, quando senta para comer, é incrível isso, parece ser algo que já está ali no âmago humano. Você espera sentar para comer com alguém que você conhece, ou que você tem afinidade, ou que você deseja ter isso, que você deseja travar, construir isso. Agora imagine, meu irmão, que Jesus está dizendo, eu quero construir isso com vocês. Então, sabe, é dentro desse lugar onde que o Senhor está, a porta do nosso coração está tão perto, mas também que temporalmente existe um grande dia em que esse banquete será destravado para nós. E a igreja do Senhor Jesus viverá isso de maneira plena, de maneira consistente, meu irmão. Isso é fundamental para todos nós. Porque quando olhamos, percebemos que o grande dia do Senhor é um dia em que haverá um julgamento para os perversos, mas também o Senhor que sonda cada coração aqui presente, sonda os nossos corações, sonda os nossos pensamentos. Isso precisa ser colocado de maneira clara. O dia do Senhor também incluirá a minha condição espiritual, a tua condição espiritual, o nosso comportamento, a maneira como nós vivemos. Por isso Tiago está trazendo de maneira clara, por isso a epístola é tão prática, como nós estamos aqui afirmando já há algumas semanas, e ficamos assim impactados com a maneira prática, porque de fato o modo como você vive tem implicações na eternidade. Então ele olha e diz, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está à porta. E aí então ele continua, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência. E aqui, meu irmão, a gente começa a falar de um negócio que não é muito agradável.
Porque eles falam assim, não, mas espera aí, eu estou em Cristo, agora é bênção. Mas para alcançar as bênçãos espirituais, precisamos entender que o nosso chamado também é se tornar coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E aí Tiago olha e diz, vocês querem ter um exemplo de paciência? Tirem isso no modelo dos profetas. Nós vamos ver Jeremias, um profeta que sofreu. O cara foi lançado numa cisterna que era para ter água, mas já estava vazia. Então estava seca. Não, tinha lama, atolado. Mas por quê? Porque estava declarando a verdade, declarando a palavra do Senhor. Olha para Daniel, lançado na cova dos leões. Quando lemos Hebreus 11:37, a tradição judaica refletida ali aponta para um profeta que foi cerrado no meio. Segundo a tradição judaica, eles afirmavam ser o profeta Isaías, que após denunciar Manassés, foi cerrado por ordem do próprio rei. Isaías cerrado ao meio. Sabe, quando nós olhamos para os profetas no Antigo Testamento, ainda temos a imagem de um no Novo Testamento, João Batista. Porque todo mundo pula. A voz que clama no deserto. Eu não quero ser um eco, eu quero ser uma voz. Já ouviram isso? Meu irmão, nós precisamos de graça. Porque à volta de Jesus, meu, nós viveremos uma perseguição que nunca foi travada sobre a face da terra. Se vocês olham para o que já aconteceu e vocês acham que foi terrível, haverá, meu irmão, pressão como nunca foi vista sobre a face da terra. Só que eu quero te dizer uma coisa, que da mesma maneira que haverá injustiça, a justiça do Senhor também brilhará sobre a igreja dele. Se o joio vai crescer, eu quero te afirmar, meu irmão, o trigo também vai crescer, mas está crescendo junto. Não arranca, deixa que cresçam juntos, porque no grande dia será separado. É o Senhor quem está no controle, meu irmão. Então qual é o meu trabalho? Busque, porque a perspectiva do céu é que você cresça em justiça. A perspectiva é que você cresça. Meu irmão, eu quero crescer em justiça. Tem graça de Deus aqui para nos levar além. Então, olhamos para o modelo de João Batista. Então, você está me desencorajando, Zeca, a ser uma voz? Não, pelo contrário. Olhe a paciência e no sofrimento. Tendes esses homens como modelos. Que se levantem homens e mulheres como João Batista, mas que se levantem homens que caminhem nessa autoridade, meu irmão, nesse poder, que vão arrastar multidões para a glória de Deus, que pessoas sairão dos seus lugares. Não importa, meu irmão, quanto isso vai custar, mas nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós não podemos nos pensar em uma igreja que está acuada, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Isso é uma palavra de avanço. E como que avança, meu irmão? Nós vimos ontem a ministração aqui, meu irmão, sangue e espada e fogo, não importa, a igreja do Senhor vai avançar. Vai avançar. Então olhe para os profetas. Nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, em 1 Reis, nós temos exemplos, e eu gostaria de compartilhar esses exemplos que não são tão conhecidos nossos. 1 Reis, capítulo de número 22, nós temos o exemplo do profeta Micaías, versículo de número 26. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, angustiai-o, e com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. Mas Micaías é profeta, meu irmão. E disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Mas veja como que o profeta sofre. Se você abrir em 2 Crônicas, capítulo de número 24, versículo de número 20, o profeta Zacarias, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor.
o sofrimento dos profetas. E por que esses homens eram perseguidos? Porque abriam a boca para falar a verdade. E aí a gente percebe que esperar com paciência não é se calar, mas é falar aquilo que Deus quer que você fale. Não o que você quer falar no seu calor. Que o Espírito Santo coloque palavras de sabedoria em nossos lábios. Porque para nos levantarmos como profetas de Deus, precisamos entender que a mensagem não é nossa. Meu irmão, se Deus não dá palavra para o profeta, profeta é homem sem mensagem. Profeta sem mensagem, irmão, é saco vazio. Mas se você quer ser uma voz nesse tempo, que o Espírito sopre isso no teu coração. Sabe, tendes esses modelos, onde os profetas, eles sofreram, mas foram instrumentos usados pelo Todo-Poderoso, aonde eles estavam. E olham para esses, e eis que temos por felizes. Isso é Tiago, no versículo 11, o último versículo, para a gente fechar aqui nessa noite. E temos por felizes os que perseveraram firmes. Permaneçam firmes. É um lugar onde o Senhor tem nos posicionado debaixo da bênção dele. Se eu o aguardar pacientemente e firme na sua palavra, o favor do Senhor não falhará sobre a minha vida. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, ele vai pegar essa situação, meu irmão, e vai transformar isso em bênção na tua vida. Até Satanás precisa se render quando a vontade de Deus está operando. Quando Deus quer, meu irmão, gerar uma bênção na tua vida, ele usa Satanás, se ele quiser. Aí você vai, mas que é isso, Zeca? Usa. 2 Coríntios 12, não precisa abrir, não vou ler. Paulo, ele tem uma visão maravilhosa. Ele vê coisas inefáveis, que não podem ser descritas. Paulo, sabe, ele está num lugar de experiências sobrenaturais. Só que no meio da sua caminhada, ele diz uma coisa. Ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse. Quer dizer, para que eu não tivesse soberba no meu coração. Foi enviado um mensageiro do céu. É isso? Não. Um mensageiro de Satanás. Peraí. Mas Satanás quer colocar soberba dentro do teu coração. Se existe algo que ele quer plantar dentro de nós, é orgulho. Só que para tirar a soberba, Deus usa alguém que é o pai da soberba. Aí você, mas como que é isso? Meu irmão, quando a vontade de Deus está operando, quem pode se opor? Se Deus for por nós, meu irmão, até Satanás precisa se render. É dentro desse lugar que nós somos chamados para perseverar na palavra dele. Às vezes nós não entendemos, está dando tudo errado, meu Deus, o que é isso? Um enviado do inferno. Meu irmão, corra para a cruz, porque pode ter certeza que Deus vai usar essa situação para fazer com que você chegue num lugar espiritual sobremodo excelente, lugares que você nunca chegou antes, mas que serão liberados, porque o Senhor está fazendo isso em nós e através de nós. Deus está engajado em nos levar além. Aí, ele ainda termina o versículo, para que eu não me exalte, ou seja, para que eu caminhe em humildade. Você acha que Satanás quer te ver caminhando assim? Você acha que Satanás queria ver Paulo caminhando assim? Aí, meu irmão, você vê como que Deus trabalha. Deus está trabalhando por nós aqui. Por quê? Porque desde a antiguidade, meu Deus, nunca se viu, não se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus. Que Deus é esse? Um Deus que trabalha, abram suas mãos, por aqueles que nele esperam. Meu irmão, feche a tua mão, meu irmão, e glorifique a Ele nessa noite. Então, sabe, olhe para o que está acontecendo e descanse no Senhor. Traga para a luz, traga para o lugar de oração. Seja paciente. Até a vinda do Senhor tem limite, mas agora a gente sai daqui entendendo qual é o limite. Até a vinda do Senhor. Mas Zeca, eu não sei se eu vou conseguir. Por você só não conseguirá, mas tem graça de Deus aqui nessa noite para te fazer avançar. Então olha para Jó, tendes ouvido da paciência de Jó, meu irmão, isso chega a ser proverbial, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quando olhamos para a história de Jó, talvez numa leitura rápida a gente acha que é Satanás que está no controle. Nunca foi e nunca será. Eu repito isso, nunca foi
e nunca será. Ah, mas se acontecer alguma coisa, a tua vida, se for ceifada, Zeca, é uma retaliação. Meu irmão, a minha vida, eu vou dizer uma coisa, se está em Cristo, ninguém tira, é o Senhor que toma, é o Senhor quem leva. Eu sou dele, nós somos dele. Eu quero declarar isso de maneira coletiva aqui sobre nós nessa noite. Nós somos dele, a tua vida está nas mãos de Deus. Eu vou dizer, meu irmão, há mais segurança, recebam, meu irmão. Há mais alívio na presença, firmeza, há mais verdade. Se nós não focarmos nas obras de Satanás, mas fixarmos os nossos olhos na obra de Cristo Jesus. Faça, meu irmão, que desta noite os teus olhos fiquem cravados na cruz do Calvário. Porque quando olhamos para a vida de Jó, tendes ouvido de Jó? Vamos pensar como Tiago. Olhamos e sabemos que Jó estava ali recebendo notícias terríveis e de repente chega mais um dos seus servos dizendo: olhe, na casa do seu primogênito, todos os seus filhos estavam reunidos, veio um vento terrível, desabou, todos morreram, só eu escapei para lhe trazer a notícia. Quando Jó ouve isso, meu irmão, ele rasga as suas vestes e ele adora ao Senhor. E aí o versículo de número 22 do capítulo 2 de Jó, nos deixa de maneira clara que não havia dúvidas no coração de Jó a respeito do Senhor. Porque quando o texto bíblico fala sobre Jó, nesse momento ele diz: e em nada Jó pecou ou atribuiu falta alguma a Deus. Ou seja, a casa caiu, ele perdeu todos os filhos, mas no coração de Jó ele diz: não, Deus está no controle. Se Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Não há dúvidas. Em momento algum, Jó atribuiu falta a Deus. Jó tinha convicção de quem estava no controle. Ele podia não entender o que estava acontecendo. A questão não é ter perguntas, é onde você está fazendo suas perguntas. Traga as suas perguntas, as suas inquietações para um lugar de fé, para um terreno de fé. Eu sei que nós temos perguntas aqui nessa noite. Tragam essas perguntas para um ambiente de fé. Tragam para o altar. Não, existe um altar aqui nessa noite. E eu não preciso pedir que você saia do seu lugar para vir para o altar, meu irmão, porque Deus está trabalhando aqui de maneira poderosa dentro de cada coração. No meio das perguntas, tendes ouvido sobre o meu servo Jó? A paciência dele, que permanece. Ele permanece perguntando, e você sabe que quando você lê o livro de Jó, Jó perguntou, Jó questionou, mas dentro do coração de Jó, a fé estava viva, queimando. E para que Deus faz isso? Para no final da vida de Jó, Jó experimentar algo do céu que ele nunca experimentou antes. Meu irmão, eu vou dizer, é incrível saber sobre a mão do Senhor, mas é sobrenatural ver a mão do Senhor operando na nossa vida. Só que eu quero te dizer de maneira muito clara, com muito temor aqui nessa noite. Muitas vezes, o contemplar essa mão que te livra é porque a tua vida, meu irmão, está revirada ao avesso. Você está em pedaços. Eu digo isso, meu irmão, sabendo o que eu estou te dizendo. Porque nós queremos ver a mão do Senhor. Mas para que você não tenha dúvidas de que é Ele, Ele te estica. E você diz: eu vou arrebentar. E Ele te leva, irmão, até o lugar aonde você parece que você não aguenta mais. E aí quando chega ali que você diz: Senhor, eu não aguento mais, Ele diz: não, mas aqui ainda tem muito ainda. E aí dentro desse lugar aonde você diz: eu não sei mais o que fazer, só a tua mão, Senhor. E aí você vê a mão do Senhor vindo. Meu irmão, eu fico meditando no livramento que Deus deu ao povo de Judá contra o exército de Senaqueribe, o braço forte do Senhor. Eu fico meditando nisso, porque é um anjo que veio ali, matou milhares de soldados, meu irmão. O negócio ali foi forte. E a gente, uau, glórias a Deus. Mas a pressão que estava ali naquele momento, nós não somos capazes de alcançar. Então, dentro desse lugar, no meio da pressão, o Senhor é misericordioso e compassivo. Ou seja, Ele não está apático à tua dor. Meu irmão, Deus está tratando os nossos corações aqui nessa noite. Ele sente compaixão, entende?
O que você sente, Ele conhece. Mas por que Ele conhece? Porque Ele levou isso na cruz do Calvário. Não é só um conhecimento teórico. Ele experimentou esse sofrimento. Eu não consigo mensurar a obra de Cristo na cruz. Mas isso nos dá confiança a respeito de quando Ele diz: eu sei o que você sente. Que obra maravilhosa. E ao mesmo tempo, Ele é misericordioso. A paciência de Jó. Viste o fim que Deus lhe deu? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E então, experimentamos os primeiros frutos. A colheita está lá, mas os primeiros frutos para hoje. E eu quero orar nesse lugar, para que o Senhor acrescente paciência, produza, porque é o fruto do Espírito, para permanecer até que Ele venha. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua ação sobre nós. Quero orar, Pai, de maneira muito direta. A tua palavra, como uma flecha, acertou aquilo que está dentro de nós de maneira perfeita. E cada um precisava de uma porção aqui que só tu conheces. Mas cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, nós estamos aqui diante de ti. Senhor, nós permaneceremos neste lugar pacientemente, perseverantemente, até que tu venhas. Porque nesse dia nós veremos que a obra que o Senhor já começou em nós será completa. Glorifica o teu nome em nós e através de nós. Senhor, muito obrigado. Nós te aguardamos. Maranata, vem. Ora, vem, Senhor Jesus. Nós te amamos, te exaltamos e te aguardamos. E assim nós oramos certos, ó Deus, de que viveremos todo o bem do Senhor que tu tens reservado para esta jornada. Nos colocamos no lugar da aliança para guardar e perseverar na tua palavra. E assim, meu Pai, nós oramos a ti, certos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.